Eu não sei exatamente em que momento isso aconteceu. Talvez tenha sido quando eu abri aquela porta pela primeira vez e vi Lingrave diante de mim. Talvez tenha sido quando o vento bateu na grama, a Tevore brilhou no horizonte e eu percebi que não estava apenas começando mais um jogo, eu estava entrando em um mundo. Um mundo que não queria me explicar nada, não queria segurar minha mão, não queria me dizer para onde ir. Ele só estava ali, gigante, misterioso, assustador e lindo. E de alguma forma, depois de Elden Ring, o mundo dos videogames, pelo menos para mim, nunca mais foi o mesmo. Quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez, por incrível que pareça, eu não conhecia a From Software, eu não sabia o que era um Souls-like, e estava afastado de games há uns 10 anos. Foi quando comprei um notebook gamer que em 2022 eu me interessei em voltar a jogar. E casou na época do lançamento de Elden Ring, eu acabei comprando o jogo na estreia e jogando ele. Foi Elden Ring que me fez apaixonar e adentrar depois no universo Souls-like, e depois jogar tudo relacionado ao subgênero. Foi ele também que me inspirou a abrir o canal, justamente para falar daquilo que me fisgou de uma forma sem igual. Então imergir naquele mundo sem tutorial, sem nem sequer saber o que era um Souls-like, me trouxe uma sensação tão imersiva que nenhum outro jogo me trouxe da mesma forma. Eu não estava preparado para aquela sensação, a sensação de sair de uma caverna escura e encontrar um mundo que parecia antigo demais para pertencer a um jogo. Cada ruína parecia esconder uma história, cada inimigo parece estar ali por algum motivo, cada castelo no horizonte parece me chamar em silêncio. E o mais louco é que Elden Ring não gritava comigo. Ele não dizia, vai para ali, faça isso, esse é o objetivo, pegue aquilo, destrua aquilo. Não, ele simplesmente colocava o mundo na minha frente e dizia, sobreviva. E isso mudou tudo para mim. Depois de Elden Ring, muitos jogos começaram a parecer pequenos. Não pequenos em tamanho, mas pequenos em sensação. Porque tamanho de mapa não significa grandeza. Tem jogo com mundo aberto enorme, mas que parece uma lista de tarefas. Um mapa cheio de ícones, uma tela cheia de marcações, uma aventura que já vem mastigada antes mesmo de começar. Mas Elden Ring não era assim. Em Elden Ring, eu não explorava porque o mapa mandava. Eu explorava porque eu queria saber mais. O que tem naquela torre, o que tem naquela caverna, por que aquele lugar está vermelho, quem colocou aquele chefe ali, qual a origem daquele chefe, por que esse NPC me falou uma frase tão estranha e simplesmente foi embora. Era curiosidade pura. Era aquele sentimento que muitos jogos esqueceram de entregar ao longo do tempo, a sensação de descoberta. E quando você sente isso de verdade, é difícil voltar atrás. É difícil se acostumar também com o que os jogos propõem. Quantas vezes eu marcava um ponto de interesse no mapa para fazer algo ali, e durante o caminho até este ponto, muitas coisas iam acontecendo, e eu acabava parando em outro local completamente diferente do que eu havia planejado, e esquecia o que eu iria fazer. E como mesmo com um motor gráfico considerado datado pela From Software, o jogo saltava aos olhos, me fazendo ficar fascinado com os diferentes cenários, os contrastes de cores, a beleza de Elden Ring, composta por um design artístico fantástico. O sentimento que eu tive a primeira vez que joguei era de um mundo opressor e poderoso. Eu sentia que o meu personagem era apenas um grão de areia no deserto, sem significância alguma e potencialmente fraco. Mas ao mesmo tempo que aquele mundo é opressor, a sua beleza se contrasta, como uma rosa cheia de espinhos. Mas existe uma coisa que quase ninguém fala. Depois que você termina Elden Ring, fica um vazio. Um vazio estranho começou a tomar conta de mim. Porque você não termina apenas uma campanha. Você se despede de um mundo. E mesmo voltando a jogar, aquela sensação da primeira jogatina, sem spoilers e tutoriais, nunca mais volta, galera. Vocês já pararam pra pensar nisso? Você lembra dos lugares por onde você passou? Das mortes idiotas, dos chefes que pareciam impossíveis, das vitórias que fizeram sua mão tremer, seguindo de uma explosão de adrenalina e serotonina. Você lembra de Margit te humilhando, de Godric gritando com o próprio orgulho, de Radahn caindo como uma lenda, de Leyndell parecendo uma cidade sagrada esquecida pelo tempo, da Malenia dizendo aquela famosa frase e te mandando de volta para a graça mais uma vez. I am Malenia, Blade of Miquella.
And I have never known defeat. Após isso, você vai para as Terras da Sombra e descobre um passado mais cruel, que possibilitou que aquele mundo que te inspirou e te empolgou tanto existisse. Esse mundo é muito mais difícil, sombrio e enigmático, mas você já está calejado pelo mundo anterior, e aquela fagulha de se sentir insignificante em um mundo opressor, explorando lugares que você jamais conhecia, sem saber o que vem por aí, mais uma vez voltou um pouco com a DLC Shadow of the Earth Tree. Você lembra do Mesmer, o fogo consumidor. Você xinga muito o hipopótamo gigante. Você comemora sua vitória contra o comandante Gaius. Você enfrenta até uma entidade cósmica, um deus cósmico que teve contato direto com Marika, e se surpreende ao rever o Radan. Só que uma nova forma de consorte de Miguel, passando boas horas nele. E quando acaba, você até tenta jogar outra coisa. Durante os anos, muitos jogos bons foram lançados, inclusive Crimson Desert, que não é um Souls-like, mas é um jogo que eu estou me divertindo extremamente e ele é muito bom. Porém, galera, eu vou ser sincero, nada é igual a Elden Ring. Você pega outro jogo, entra em outro mundo, começa outra aventura e parece que sempre falta algo. Falta aquele silêncio, falta aquele medo, aquele mistério, aquela sensação de que qualquer direção pode esconder uma história absurda ou pode conter um inimigo e um desafio ainda pior. Falta aquele sentimento de exploração do desconhecido. Falta aquela sensação de insignificância e de poderes que vão além da nossa compreensão naquele universo. Falta aquele choque de realidade quando você junta os textos do jogo e descobre parte da história que aquele cenário que você visitou anteriormente queria te contar. Falta aquela adrenalina e serotonina liberados ao derrotar um boss que antes parecia impossível. E ao meu ver, sinceramente, nada após Elden Ring me trouxe esse mesmo mix de sentimentos juntos. E é aí que você percebe, Elden Ring não acabou quando os créditos subiram, ele ficou dentro de nós. Eu acho que Elden Ring marcou tanto porque ele respeita o jogador. Ele não trata você como alguém que precisa ser guiado o tempo todo. Ele sabe que você vai se perder e sabe que você vai errar e morrer muito, mas ele confia que você vai encontrar coisas que talvez nem fossem obrigatórias e ele te recompensa quando você é curioso e explora bem. Isso faz cada descoberta dentro do jogo parecer feita só por você. Não parece que o jogo te entregou uma recompensa que todo mundo vai pegar. Parece que você arrancou aquele segredo daquele mundo. Você não encontrou uma espada lendária, por exemplo, porque tinha um marcador no mapa. Você encontrou porque entrou em uma ruína aleatória, desceu um elevador que parecia não acabar nunca, caiu em uma área que claramente não deveria estar ali, morreu 5, 6 vezes, voltou mais forte e no final encontrou algo que talvez mudasse a sua build por inteiro e te deixasse mais forte para encarar aquele mundo. Uma sensação que poucos jogos no universo já me entregaram. Isso pra mim é magia, e não é uma magia fácil de copiar. Porque Elden Ring não é especial só pelos chefes, não é só pela dificuldade e não é só pelo mundo aberto, é pelo conjunto. É arte, a música entrando no momento certo, a lore escondida em descrições de itens, o medo de abrir uma porta, a alegria de ver uma graça depois de sobreviver por pouco. É um jogo que entende que a aventura não é só chegar ao destino, é se perder no caminho. E talvez esse seja o problema. Depois que você joga algo assim, você começa a ficar mais exigente. Você percebe quando o mundo aberto está tentando te ocupar, mas não te encantar. Percebe quando uma missão existe ali só para preencher o tempo. Percebe também quando um mapa é grande, mas não tem alma. E isso é um perigo, porque Elden Ring cria uma régua injusta. Ele faz você olhar para os outros jogos e pensar, tá, mas cadê o mistério? Cadê aquela sensação de perigo? Cadê aquele momento em que eu paro, olho para o horizonte e penso, eu preciso ir até lá? O que vai ter ali? Cadê o desafio? E talvez esse seja o maior legado que o jogo deixou. Ele não só entregou uma aventura, ele mudou o que eu espero de uma aventura.
mais estranho é que Elden Ring é um jogo frio. Ele não tenta ser emocional o tempo todo. Ele não coloca personagens chorando na sua frente a cada 5 minutos. Não explica tudo em cenas dramáticas ou cutscenes bem elaboradas. Mas mesmo assim ele mexe com você. Porque existe uma solidão naquele mundo. Uma solidão bonita. É um paradoxo muito complicado tentar explicar a sensação de jogar pela primeira vez Elden Ring. Você está sempre cercado por ruínas de algo que já foi grandioso. Reinos foram quebrados ali, deuses caídos, heróis corrompidos, cidades enterradas, criaturas que parecem carregar séculos de sofrimento. E no meio disso tudo está você, um maculado. Ninguém especial, ninguém esperado, ninguém escolhido da forma tradicional, ou o famoso clichê que os jogos nos colocam para controlar sempre um herói muito forte e muito quebrado. Você é só mais alguém em meio a tantos outros mortos que continua levantando. Morre, volta, tenta de novo, apanha, aprende, vence, morre, volta, fortalece e assim vai. E talvez seja por isso que tanta gente se conectou com esse jogo. Porque no fundo, Elden Ring não fala só sobre derrotar monstros. Fala sobre insistir em um mundo quebrado. Fala sobre saber da sua insignificância, mas mesmo assim tentar fazer algo que possa mudar aquele mundo. O vazio que eu sinto e que vocês devem ter sentido depois de Elden Ring não é exatamente tristeza, é saudade. Saudade de não saber o que vinha depois. Saudade de entrar em uma área nova e sentir medo. Saudade de encontrar um chefe pela primeira vez. Saudade de descobrir uma passagem escondida. Saudade de ficar parado olhando para um cenário sem pressa nenhuma. É saudade de uma época em que aquele mundo ainda era desconhecido, porque a primeira jornada de Elden Ring só acontecerá uma única vez. Você pode rejogar, pode fazer outra build, pode tentar outro final, pode explorar o que deixou para trás, mas aquela primeira sensação, aquela sensação de sair para Limgrave sem saber nada, essa nunca mais volta. E talvez seja isso que doa. Então quando eu digo pra vocês que o mundo não é mais o mesmo depois de Elden Ring pra mim, eu não estou falando só do mundo do jogo. Eu estou falando do meu jeito de olhar para os jogos. Depois de Elden Ring, eu não quero apenas mapas maiores. Eu quero mundos que respirem. Eu não quero apenas missões, eu quero mistérios. Eu não quero apenas chefes difíceis, eu quero batalhas que me lembrem anos depois. Eu não quero apenas completar objetivos, eu quero viver uma jornada. E talvez seja por isso que até hoje eu ainda penso naquele mundo, eu ainda faça conteúdo desse jogo. Naquela árvore dourada, naquele céu estranho, naquelas ruínas silenciosas, naquele sentimento de estar perdido, mas exatamente aonde eu deveria estar. Elden Ring me deu uma das maiores aventuras que eu já vivi em videogame, e depois dela ficou um vazio. Mas talvez esse vazio seja a prova de que por um momento, aquele mundo foi real. E você? Também sentiu que depois de Elden Ring nenhum outro mundo parecia suficiente? Se você também sente esse vazio depois de terminar uma obra gigante como Elden Ring, comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te marcou nas Terras Intermédias? E será que a From Software ou outra empresa chegará a criar o que foi Elden Ring pra mim? Eu espero que sim. Se você curte vídeos sobre Souls-like, lore, teorias e jogos que realmente deixaram marca, se inscreva no canal porque aqui na Let Me Solo Games a gente não joga só pra zerar. A gente joga pra lembrar e vivenciar essa experiência. Hoje eu vou ficando por aqui. Quero mandar um grande abraço a todos vocês e dizer valeu, falou.